Bom, recentemente eu publiquei um pequeno e-book sobre como são produzidos os códigos de conduta. E aí, na divulgação do e-book, eu percebi que, embora no meio corporativo esse assunto já esteja bastante disseminado, existe um espaço onde as pequenas empresas ainda estão buscando implementar esse instrumento na sua gestão. Entre os motivos para que uma empresa queira implantar um código de conduta está o fato dela estabelecer o propósito cultural daquela empresa. Ela precisa dizer como são feitos os processos ali dentro, mas mais do que isso, ela precisa ter em mente quais os objetivos que ela visa alcançar. Como o assunto é bastante complexo, a legislação é recente no país, a maioria da jurisprudência, da legislação, da doutrina, dos artigos, é tudo escrito por pessoas de outros países, onde esses assuntos estão disseminados há muito mais tempo. Então, nós tivemos a ideia de sistematizar esse assunto em 7 etapas. Essas etapas não foram inventadas por nós, elas já são utilizadas lá fora, mas elas criam uma metodologia para facilitar a criação de um código de conduta por uma pequena empresa que não queira gastar tantos recursos ou perder muitas horas de consultoria para poder organizar esse material. Obviamente que se a sua empresa tiver uma atividade mais complexa, o ideal é sempre procurar uma consultoria, ou se ainda que você decida fazer o seu código de conduta, você tem alguma dúvida pontual, é importante consultar um profissional sempre. No material que nós elaboramos, além de explicar quais são essas 7 etapas, nós colocamos um banco de cláusulas para você poder inspirar a sua empresa na hora de montar o seu código de condutas. Então, eu gostaria de fazer um breve relato para vocês do que consta nesse livro. Gostaria de conscientizar as pequenas empresas para que criem esse material, porque ele tem sido muito visado para empresas que fornecem para o governo, mas ele também já está sendo exigido por empresas grandes no mercado que tem que comprovar uma atuação íntegra, proba perante os órgãos governamentais. Então, se você é uma pequena ou média empresa que fornece para uma grande empresa, provavelmente esse código de conduta e ações relacionadas à governança vão passar a ser exigidas da sua empresa. Então, assim, quero pontuar com você aqui algumas ideias sobre o livro. Primeiramente, o porquê que um código de conduta precisaria ser colocado na sua empresa. Eu já falei primeiramente que as grandes empresas vão te exigir, se você fornece com o governo, provavelmente também vai ser exigido, e você precisa ainda identificar para um público externo e também para o público interno qual é a cultura da sua empresa. Isso também ajuda a deixar bem claro quais são os seus objetivos, mostrar a organização, melhorar a autoimagem. Tudo isso pode ser conquistado através de um bom código de condutas. Aqui no nosso livrinho, nós colocamos uma citação do Instituto Ethos, que foi feita há muitos anos atrás, no ano 2000, quando essa cultura de compliance ainda não estava muito bem desenvolvida no país, e nós lembramos que já é uma cultura mundial. Ele diz num ponto que, dado o dinamismo do contexto social, é necessário criar mecanismos de atualização do código de ética e promover a participação de todos os envolvidos. Então, são 2 pontos que você precisa também estar muito ligado, que é o seguinte: não basta você fazer seu código de ética e tá tranquilo. Esse código de ética precisa acompanhar o desenvolvimento da sua empresa. E, além disso, precisa ter participação de todos os envolvidos. Se você não tem essa aderência, o seu código não é efetivo. E uma das funções do código é orientar. Então, se ele não é efetivo, ele não orienta, ele não tem a função que ele foi criado para ter. Então, é muito importante refletir sobre isso. Isso vai ser exigido nas portarias governamentais, nas leis, nos decretos. E aí você precisa pensar que objetivo a sua empresa busca ao criar esse código de conduta. Por que um código de conduta seria importante para a sua empresa agora? Para chegar nesse ponto, você precisa ter bem claro também
quais são os valores morais que a sua empresa tem. Esses valores morais precisam estar claros, transcritos no seu código de ética, tá? Quais são os valores morais que a sua empresa adota? Uma outra função importante do código de conduta não é exatamente retratar no seu texto quais são os riscos que a empresa enfrenta, mas deixar evidente que esses riscos são objeto de trabalho para mitigação. E aí, nesse ponto, quando a gente trata de todas essas questões, a gente precisa entender que o código de ética não é um artigo de luxo para as pequenas empresas, mas é um instrumento para permanência no mercado, para a perpetuação da marca. Então, pensando assim, você precisa verificar que implantar um código de ética na sua empresa vai reduzir as suas vulnerabilidades, vai tornar a sua empresa mais segura para se relacionar, não só no público interno, quanto com seus clientes, fornecedores e entes governamentais. Para que seu código de ética tenha aderência de todos os empregados, é muito importante que você tenha na sua empresa um comitê de ética. É importante falar disso porque tem se tornado bastante popular a criação de escritórios de compliance externos. Isso não impede que a sua empresa tenha um comitê de ética, apenas terceiriza a estrutura necessária para a manutenção desse comitê. E aí a manutenção do comitê fica muito mais barata, vamos dizer assim, porque você não precisa investir em tantos recursos, já que eles estão sendo terceirizados. O comitê de ética, ele é muito importante para que a sua empresa teste a aderência desse código, atualize, faça apuração de denúncias e toda a outra gama de possibilidades de atribuições que você pode delegar a esse comitê de ética. É importante lembrar que o comitê é um ente, um órgão que vai instruir, mas as decisões finais sempre vão caber à alta gestão por meio de sua direção ou por meio de seus conselhos, assim dizendo. Então, dito isso, feita essa breve introdução, eu gostaria de informar quais são os 7 passos para você fazer o seu código de conduta. O primeiro passo, obviamente, é o título. Aqui no Brasil, não se tem visto com muita frequência a utilização de títulos diferentes do usual código de ética ou código de conduta, ou ainda código de conduta ética. Então, o título vai servir para você identificar o seu documento, mas o que é mais importante nesse ponto é dizer que muitas empresas têm criado logomarcas específicas para o código de ética. Por que isso é importante? Para criar uma referência visual do documento. Uma referência visual rápida, que pode ser mencionada em outros tipos de comunicação e ainda assim fazer referência ao documento. Então, tem sido muito utilizado a questão do título acompanhado de uma logomarca. Um título convencional com uma logomarca. É o que a gente tem visto aqui no país. Uma outra coisa importante a se considerar, não obrigatória, mas interessante do ponto de vista de abrangência, é uma carta de liderança. A carta de liderança é um documento onde a alta gestão se comunica com os empregados, dizendo quais são seus objetivos e suas expectativas com a implantação do código. É um documento mais pessoal que a gente vai encontrar no código de conduta. Nesse documento, você pode contar um pouco da história da sua empresa, pode dizer quais são os desafios para o futuro, ou simplesmente colocar uma mensagem de otimismo para que seus colaboradores se sintam inspirados a integrar e a entender essa cultura que está sendo implantada na empresa. O terceiro passo para a implantação do código de conduta é a elaboração do índice. Aqui no nosso material a gente pegou um texto onde tem um passo a passo para você conseguir colocar o seu índice da forma mais organizada e que dê mais clareza para o seu documento. É uma parte mais técnica, mas existe um passo a passo no nosso livro para que você possa elaborar esse índice. O número 4, a etapa número 4, é a elaboração da introdução do seu
Código de Conduta. Ali nós damos uma informação em relação a tudo que será encontrado nesse código. Sugerimos ainda que essa introdução não seja feita antes do término da elaboração do documento, pois ali você vai poder fazer um resumo do que você está dispondo no código. Então, nós trazemos também no nosso livro todas as informações de como fazer a introdução, regras, inclusive gramaticais, de forma de dispor o texto para fazer uma introdução efetiva. Na etapa 5, você vai encontrar os valores fundamentais da sua organização. A essa altura você já deve ter definido sua meta, sua visão, seus valores, seus objetivos de curto e médio prazo, seus indicadores. E esse é o momento de falar de tudo isso. Nós trazemos algumas orientações no nosso livro sobre isso, mas nesse ponto é importante que você faça uma pesquisa de autores conceituados a respeito desse tema, porque a definição desses valores fundamentais da sua organização é a definição dos princípios da sua empresa. Então você precisa que isso esteja muito bem sedimentado, que seja realmente um reflexo de como é a atuação da empresa, para que você tenha efetividade, para que você não tenha que mudar constantemente esses valores, embora não seja ruim mudar de tempos em tempos, tá bom? A etapa número 6 é onde a gente vai tratar de fato de todas as disposições do código. E aí, nesse ponto, é importante você definir se no seu código de ética você vai ter um trabalho relacionado com cláusulas, pontuando como se fossem disposições contratuais, todos os pontos que você quer que sejam observados, ou se você vai fazer um código mais preditivo, mais principiológico. O que muda nisso? Ao invés de você dizer em formato de cláusulas, você vai dizer a mesma coisa em formato de texto, contando uma história. Por exemplo, a nossa empresa adota valores éticos em relação ao cumprimento de obrigações contratuais. Todos os nossos empregados respeitam essas normas. Temos um excelente relacionamento com o cliente. Isso seria uma disposição principiológica. Caso você decida fazer uma predição mais relacionada com a cláusula, você vai dizer de uma forma mais objetiva essas mesmas coisas. O empregado deve zelar pelo relacionamento com o cliente, observando as cláusulas contratuais. Isso seria uma forma mais objetiva, fundada na forma de cláusula. Isso você vai escolher de acordo com a cultura da sua empresa e do que você acha que vai ter mais aderência. A gente também fala sobre isso no livro, além de outros pontos relacionados com os temas em si. Nesse ponto, a gente faz uma observação aqui que é muito interessante, que é o fato de que o nosso livro ele traz cláusulas para que você possa se inspirar na hora de fazer a elaboração do seu código. Então, quando a gente vai tratar de cumprimento de regras sobre o uso da internet, por exemplo, aí nós criamos um banco de cláusulas que fala sobre o uso da internet na empresa. Caso você vá fazer um código voltado para a elaboração de cláusulas, você vai poder se inspirar de maneira direta no que está escrito ali. Caso o seu código seja mais principiológico, aí você vai transformar essas cláusulas em texto onde se expresse os objetivos da empresa. Então, essas informações foram coletadas de códigos existentes, não foram criação nossa. Nós coletamos isso de códigos já publicados, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. E foram utilizados mais de 60 códigos como referência, então tem uma variedade de cláusulas muito grande. Além disso, a gente também usou as melhores práticas que são utilizadas na ISO a respeito do tema. E nós também utilizamos artigos publicados em outros países de empresas que já têm
utilização de códigos de conduta há décadas, né? Não tão recentes como a cultura tem sido firmada no Brasil. Então é isso. A 7ª etapa são as disposições gerais. Todas as cláusulas de organização do seu código de conduta vão estar nas disposições gerais. E aí a gente também faz uma exposição interessante a respeito disso. Eu vou deixar o link para você dar uma olhada no livro aqui embaixo. Espero que tenha gostado dessa breve introdução e que ela seja útil para você. Um abraço e até breve.